Deus é bom. João 8, verso 31. Antes da gente ler o texto, deixa eu ler uma matéria para vocês, de 2014, mas que tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Após 50 anos acorrentado, o elefante Raju finalmente foi libertado e se mostrou aliviado e emocionado com a libertação. A demonstração do inteligente animal emocionou a organização ambiental responsável, que conseguiu libertá-lo junto à polícia da Índia na última semana. Um elefante, após 50 anos preso, foi liberto. E a reportagem diz que ele chora de emoção. Ele se emociona. E o que prendia ele eram duas correntes fininhas assim, que prendiam as duas patas da frente. E para a gente ter ideia, um elefante, ele tem mais ou menos o tamanho desse teto. Tem alguns maiores, outros um pouco menores, mas a média é o tamanho desse teto. E ele pesa, em média, 4.000 quilos. Pra você ter ideia, um carro desse que está aí na frente não pesa 1.000 quilos. Então, mas ele era preso, aprisionado, acorrentado por duas correntes fininhas. Se ele soubesse do poder dele, da força dele, ele simplesmente levantaria as patas e fugiria e seria liberto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nessa noite nós vamos falar a respeito da libertação que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos proporciona. A libertação que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Vamos ler o texto. João 8,31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Verso 34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. 36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por este lugar. Como o Denilson disse no início do culto, é um privilégio para nós nos reunirmos aqui como igreja. Deus, a tua palavra fala que onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está. E o motivo dessa reunião neste lugar é buscar o Senhor, é te agradecer, é louvar o Senhor, é servir ao Senhor. Ou seja, o motivo de estarmos aqui reunidos é o Senhor. E nós adoramos, exaltamos o teu nome, te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça a sua vontade aqui nessa noite, que o Senhor venha, ó Deus, tocar as nossas vidas, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, que o Senhor entre no nosso coração de uma forma poderosa, de uma forma como nunca aconteceu antes, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor tem a total liberdade para agir aqui no nosso meio, nessa noite. Este culto é para o Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me capacite a pregar a tua palavra. Eu peço que o Senhor me inspire, que o Senhor derrame graça sobre mim, unção, sabedoria, para que eu possa comunicar com os meus irmãos aquilo que o Senhor quer nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, aqueles irmãos com quem Jesus estava falando, aquelas pessoas com quem Jesus estava falando, nós vemos no verso 31, que ele diz aos judeus que acreditavam, que estavam crendo nele.
Então, de certa forma, as pessoas conhecem a verdade, mas não são libertas. Por quê? Um exemplo: se você disser aqui no Brasil para alguém a respeito de Jesus e perguntar: você conhece Jesus? A pessoa com certeza vai dizer que conhece Jesus. Mas o que o texto está falando aqui não é a respeito desse conhecimento ou dessa informação. O texto aqui está falando de outra coisa. Então por que as pessoas conhecem, mas não são libertas? Porque não é apenas uma informação sobre a verdade. E a verdade é além de uma informação. A verdade é uma pessoa. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido, a pessoas que acreditavam, que criam nele, judeus que estavam começando a seguir Jesus. Ou seja, muitos acreditam. Hebreus 11, no verso 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem crer em Deus, sem acreditar que Deus existe, sem ter fé, é impossível agradar a Deus. Essa fé que nós temos que ter em Deus é uma guerra constante contra a incredulidade. Às vezes nós entramos aqui, nós nos arrumamos em casa, a gente vem para o culto, mas nós chegamos aqui, as coisas começam a acontecer e muitas vezes nós duvidamos. A incredulidade entra no nosso coração e nós temos dúvidas. Mas é necessário a gente continuar batalhando. Um exemplo: quando nós vamos orar, você está ali em oração, você sabe que Deus, você tem informação, você tem conhecimento de que Deus te vê, de que Deus te ouve, de que Deus sabe o que você pensa, de que Deus sabe todas as coisas, mas de repente você se pega duvidando daquilo que você está falando. Não é verdade? Quem já passou por isso? Começa a orar, você começa a buscar Deus, de repente, será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode me curar? Será que Deus é capaz de fazer esse milagre? Será que Deus pode responder essa oração? Interessante é fazer assim: quando você entra em oração, quando você entra na presença de Deus, quando você está ali falando com Deus, buscando a Deus, você dizer para você mesmo: Deus, eu acredito que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor sabe do que eu estou sentindo, eu sei que o Senhor existe. O que é isso? Você está semeando fé, você está plantando fé. A palavra de Deus fala assim, que a fé é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas quando ela é plantada e ela cresce, ela se torna maior das hortaliças. Jesus faz essa comparação com a fé, por quê? Porque quando eu faço isso, eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando. Quando eu falo, quando eu declaro isso começa a guerrear contra aquelas flechas, contra aquelas setas que eu estou recebendo de incredulidade. E eu estou confessando a fé, e eu estou plantando a fé. E essa fé, o que vai acontecer? Jesus disse que ela é como um grão. Então ela é plantada, ela começa a germinar, a semente começa a se abrir, começa a sair raízes, e ela começa a crescer, e daqui a pouco ela está pronta para a colheita, daqui a pouco ela dá frutos. Então a nossa fé é dessa forma. Jesus está falando aqui a respeito dessa fé. É necessário nós termos esse tipo de fé, nós batalharmos pela nossa fé. Então quando eu tenho essas atitudes diante de Deus, diante das situações, eu estou mostrando que eu acredito em Deus e guerreando contra a incredulidade, contra as dúvidas que vêm no dia a dia, que vêm contra nós, tentando minar a nossa fé. E ele fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra. Por que muitas vezes esses discípulos, ou muitos discípulos, começaram a seguir Jesus? Nós vemos multidões seguindo Jesus, nós vemos depois Jesus contando cerca de 500 pessoas, depois nós vemos cerca de 120 pessoas, aí abaixa para cerca de 70 pessoas, depois vem para 12 pessoas. E lá na cruz, apenas um discípulo, ainda que meio escondido entre as mulheres, permaneceu com o Senhor.
O que Jesus está falando aqui? Se vós permanecerdes na minha palavra, eu preciso permanecer diante das situações, diante do confronto, diante do sofrimento. Às vezes nós chegamos num culto como esse e a palavra de Deus nos confronta, não é o pastor. Meus irmãos, meus amigos, cidadãos de bebedouro que estão aqui, né? A palavra, a verdade confronta a nós. A palavra de Deus nos confronta. E às vezes tem gente que senta num salão assim, numa igreja, e sai, vai embora e sai falando assim: quem foi que contou toda a minha vida para o pastor? Né? Quem foi que falou da minha vida, pastor? Não, o pastor viu minha vida no Facebook, o pastor viu minha vida no Instagram. Mas não é, queridos. A palavra de Deus, ela é viva, e ela fala com a gente, e ela nos confronta muitas vezes, né? Mas mesmo assim eu preciso permanecer diante do confronto. Quando eu não sinto Deus, quando eu não sinto arrepio, quando eu não estou sentindo a presença de Deus, eu preciso permanecer. Porque Paulo fala que nós caminhamos por fé e não por vista, não por aquilo que a gente vê. Ah, eu não vi Deus, eu não senti Deus. Eu preciso permanecer. Quando a gente não entende o que está acontecendo. Teve um irmão aqui do núcleo, eu não vou falar quem foi, mas sofreu um acidente, deixou todo mundo assustado. E a gente não entende, ainda não entende o porquê. Mas o que a palavra de Deus fala? João 13:7 diz assim: Jesus falando, o que eu faço, não sabe agora, mas vocês compreenderão depois. Jesus fala isso para os discípulos: ó, o que está acontecendo aqui, muito do que está acontecendo, vocês não estão entendendo agora, mas daqui a pouco vocês vão entender do que ele estava falando, da morte dele, da crucificação, um homem que multiplicava alimento, um homem que curava enfermo, um homem que ressuscitava mortos, um homem que falava de amor, um homem que ensinava amor, um homem que fazia o bem para as pessoas, passando por várias situações contraditórias daquilo que ele estava fazendo. Os discípulos não estavam entendendo, mas ele fala para os discípulos: ó, daqui a pouco vocês vão entender o que está acontecendo. Permanece. Para você que está aqui nessa noite, muita coisa você não entende o que está acontecendo na sua vida, muita coisa eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas permanece. Nós estávamos preparando o chá para logo depois do culto. Você pode tomar um chá, comer um biscoito, e eu fui passar o chá na peneira para colocar na jarra, enroscou o pano, estava quente o pegadorzinho, peguei um pano de prato, fui levantar, enroscou na boca do fogão, caiu, fervendo, Lene, caiu na minha mão. Eu coloquei a mão debaixo da torneira lá, começou a arder, doer, não sei porquê, eu podia falar assim: Deus, eu estou indo para o culto, estou indo pregar a tua palavra, estou indo te adorar, estou indo fazer o bem, por que está acontecendo isso comigo? A gente não entende, mas glória a Deus. E Jesus fala isso: tem coisas que nós não vamos entender, mas nem por isso eu vou deixar de buscar Deus, nem por isso eu vou deixar de andar com o Senhor, nem por isso eu vou deixar de estar na presença de Deus, de permanecer fiel, de buscar a santidade. Amém, queridos? Alguma coisa que esperava e não aconteceu, talvez nós esperamos, talvez você vem no culto, espera algo e acontece outra coisa, e de repente a pessoa vai embora, não volta. Temos que permanecer no Senhor, temos que continuar no caminho do Senhor, temos que permanecer, crer e permanecer. No verso 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu disse, muitas pessoas têm informação, conhecem a verdade por informação. O que Jesus está falando aqui, quando esse conhecer foi escrito na língua grega, lá no original, antes de ser traduzido para o português, a expressão que quer dizer aqui está falando do conhecimento que tem o marido com a esposa, da intimidade que tem o marido com a esposa. Então fala de tornar-se conhecido, não fala apenas de você saber a respeito de Jesus, mas fala de você ter uma intimidade com Jesus, de você ter um relacionamento com Jesus, onde você conhece não apenas a respeito do nome dele, mas você conhece o que ele gosta, como ele trabalha, o que ele faz. Você começa a saber o que ele sente, pelo que ele chora, pelo que ele sorri.
Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei com ele. Talvez trazendo aqui para o nosso contexto, olha, eu vou fazer um churrasco com você, se você ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar. É esse tipo de conhecimento. Vamos sentar na mesa, vamos conversar. Você tem dificuldade do quê? Por qual necessidade você está passando? Como está o seu coração? Chora no meu ombro, fala comigo, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Olha, escuta o que eu tenho para falar para você. É esse tipo de conhecimento que Jesus espera de nós. É esse tipo de conhecimento que traz a libertação para a nossa vida. É esse tipo de conhecimento que nós temos que estar abertos para ter com Jesus. Relacionamento. Um Deus que criou todas as coisas, que sabe de tudo, que é poderoso para fazer além do que a gente pede ou pensa, está à porta, para o lado de fora, batendo educadamente, esperando a gente abrir a porta para Ele entrar no nosso coração, para cear com a gente, para jantar, para almoçar com a gente, para sentar à mesa com a gente. Que Deus que é esse? Que Deus é como esse? Que oferece para nós a liberdade, que oferece para nós a salvação, que oferece para nós a vida eterna, e que é educado. Eu li essa semana, o cristianismo é a única religião em que o Deus mora dentro daquele que acredita nele. É o único. Esse Deus é o nosso Deus, é o seu Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, conhecer é esse tipo de conhecer que nós estamos falando, da intimidade, de ser íntimo de Jesus, de ser amigo de Jesus. E a verdade vos libertará. Como aquelas correntes prendiam o elefante. O elefante estava preso ali por correntes. E muitas vezes, se nós analisarmos o texto, nós vamos ver que Jesus está falando com pessoas que estavam acreditando nele, que acreditavam nele. Mas muitas vezes, ainda presas, ainda acorrentadas. E muitas coisas podem nos acorrentar e nos tornar escravos. Todas elas camuflado pelo pecado. O pecado camufla as coisas. Então a bebida, as drogas, a prostituição, a pornografia, os jogos, cigarro, o dinheiro, o amor ao dinheiro, a beleza física, aquela fissura pela aparência física, por ser perfeito, tantas outras coisas. Tudo isso, o pecado camuflado, nos acorrentando e nos impedindo de ser livres. Jesus veio para isso, para nos libertar da escravidão do pecado, para desfazer todas essas coisas. 1 João, capítulo 3, no verso 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele disse para esses judeus que tinham começado a crer nele, a acreditar naquilo que ele estava falando, que se vocês conhecerem a verdade, se vocês andarem comigo, se vocês se tornarem discípulos, se vocês caminhar no caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se vocês continuarem, se vocês permanecerem, essa verdade, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade desfazerá, vai desfazer as obras do diabo. Depois no verso 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, vocês serão livres? Muitas pessoas, inclusive esses judeus, esses homens,
não sabem o de que precisam ser livres, não sabem que estão acorrentados, não sabem que são escravos. Então se pergunta: ser liberto do quê? Reconhecer o lugar que está. Eu preciso entender a condição em que eu me encontro, eu preciso reconhecer a condição que eu estou. Muitos não sabem, ou muitos não concordam que estão acorrentados, presos, escravizados. E isso é necessário. Essa reação, essa resposta, ela é voluntária. Jesus está batendo na porta. Quem escolhe abrir ou não somos nós. Nós escolhemos se vamos abrir, se vamos permitir, se vamos deixar o Senhor falar ao nosso coração, aceitar aquilo que Ele está falando e abrir o coração para Ele, deixar. Pode fazer a obra, realmente pode fazer a obra. Quando no começo da minha conversão, eu acredito que já falei isso, mas eu acredito que vai encaixar aqui com essa mensagem. Eu queria mais de Deus, eu ficava orando, ficava adorando, eu morava sozinho, ficava buscando a Deus, e eu queria mais. Eu chegava no culto, e eu fechava os olhos, e eu pensava, eu imaginava assim, Deus sentado no trono ali, todo reluzente, né? Porque a Bíblia fala que Ele está no nosso meio, em meio aos louvores, que Ele habita em meio aos louvores. Então Deus está sendo adorado, a igreja está adorando Ele, então Ele está, Deus, eu quero mais. Aí Deus tocou no meu coração. Eu tinha uma rincha com meu pai foi separado da minha mãe, eu fui criado com meu pai, eu tinha mágoa do meu pai, e Deus falou no meu coração: você precisa perdoar o seu pai, senão daqui você não passa. Eu cheguei no teto, cheguei num lugar, e aquilo pegou dentro de mim. E depois do culto nós saímos, fomos no shopping, a rapaziada, e o pessoal começou a pedir a comida, e eu fiquei quieto no meu canto ali na mesa, até que resolvi ir embora. Falei: vou embora, preciso ir embora. Ninguém entendeu, peguei, fui embora, fui para casa, coloquei uma cadeira, coloquei uma música, ajoelhei e disse: Deus, eu perdoo meu pai. E comecei a dizer: Deus, eu perdoo. De repente, meus irmãos, veio como se fosse uma mão dentro do meu estômago, que parecia que encostava lá na coluna, e eu comecei a urrar feito uma criança, e chorei, senti Deus me curando, Deus aceitando ali a minha confissão, o meu pedido de perdão, eu liberando perdão sobre meu pai. E depois disso eu consegui fluir mais no Senhor, eu consegui ir além no Senhor. Então Deus, Ele vai falar conosco, e vai caber a nós responder ou não à voz de Deus. Deus quer que nós vamos além. Deus quer que a gente vá além. Deus quer que a gente atravesse lugares, como o profeta Ezequiel disse. Deus não quer apenas que a gente entre no rio dele, apenas pelos tornozelos, ou pelos joelhos, ou pela cintura, ou pelos lombos. Não, Ele quer que a gente mergulhe de uma forma que não dê pé para nós, e que a correnteza de Deus, que o rio de Deus nos leve. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas para isso nós precisamos reconhecer a condição que nós estamos, o lugar que nós estamos. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Tudo jóia? Replicou-lhe Jesus, verso 34: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então aqueles homens não estavam entendendo a própria situação. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é carecer da glória? Ou seja, fica distante, não consegue alcançar o alvo em vista, são encontrados em falta. E isso quer dizer que, embora pensem os homens que continuam se esforçando de forma correta para avançar em direção a Deus, na verdade, como corredores, já estão desqualificados da corrida, embora não saibam que foram desqualificados. Imagina uma corrida, está todo mundo ali pronto para começar a correr, e dispara, dá o start da corrida, só que tem um corredor que ele já foi desclassificado, porém ele não sabe que foi desclassificado, mas ele está correndo achando que vai dar certo, mas não vai acontecer nada, ele não vai vencer, ele vai perder, ele já está desclassificado. Assim é a humanidade sem Jesus, assim é o homem e a mulher sem Jesus.
está longe de Deus, ele não consegue alcançar a glória de Deus. E o que quer dizer essa glória? A glória de Deus é aquilo que Deus fez o homem perfeito, semelhante a ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em que sentido? Aparência física? Não, mas no sentido moral, no sentido do caráter. Deus espera que nós sejamos íntegros. Deus espera que nós sejamos como Jesus, que nós imitemos o modelo perfeito que é Jesus, que nós corremos em direção a Jesus, que nós busquemos essa perfeição em Jesus. Então a glória, carecem da glória de Deus, quer dizer isso. Nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, há esperança. Como a Bíblia diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, então Romanos 3:23, Paulo fala que o homem está longe da glória, ele carece da glória de Deus por causa do pecado. Mas agora em Jesus Cristo, é Cristo em vós a esperança da glória. Agora tem esperança para nós. Agora nós podemos alcançar o objetivo proposto pelo Senhor, por causa de Jesus Cristo, por estar com essa verdade, por conhecer a verdade, por andar na verdade. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. E no verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. O que Jesus está falando aqui? O que representa a casa? O que Jesus estava ilustrando? Qual é o símbolo que Jesus está usando aqui para falar da casa? Jesus está falando a respeito da igreja. Meus irmãos, sabe por que muitos entram na igreja e saem da igreja? Muitos andam com Jesus, muitos batizam, muitos caminham por um tempo com Jesus, mas depois abandonam Jesus? Porque estão escravos, ainda não se tornaram filhos, ainda não foram libertos. Conhecem Jesus, recebem a palavra de Jesus, vêm na igreja de Jesus, mas por não ter sido liberto verdadeiramente, vão embora, saem da casa. E ele compara isso com o escravo. O escravo, ele não fica na casa. O escravo não desfruta da posição e nem da segurança que o filho desfruta. Jesus, ele fez essa ilustração relacionada à liberdade, ao deixar subentendido que aquele que pensa estar livre, na realidade, pode não passar de um escravo na casa. Antigamente, os escravos, eles ficavam na casa de seus senhores, né? Mas a qualquer momento o Senhor podia vendê-lo, a qualquer momento o Senhor podia expulsá-lo, a qualquer momento o seu dono poderia mandar ele embora. Dependendo se o escravo fizesse alguma ofensa, se o escravo ofendesse, errasse, cometesse algum equívoco, algum erro, o dono mandava embora, vendia ele, judiava dele, fazia alguma coisa. Essa é a diferença do escravo. O filho não. O filho, ele pode abrir a geladeira do pai, o filho pode dormir na cama do pai, o filho pode usar a camisa do pai, o sapato do pai, mesmo que não sirva, ele pode sair, vestir lá aquela camisona, aquele tenisão e sair dando risada para o papai. O pai vai achar bonito, o pai vai achar lindo. Essa é a diferença. Quando o pai morrer, os bens vai ficar para o filho, a casa vai ficar para o filho, o carro vai ficar para o filho. O pai trabalha para ver o filho sorrir, para sustentar o filho. Essa é a diferença do filho e do escravo. Por isso que Jesus estava falando para eles, mesmo eles sendo filhos de Abraão, descendência de Abraão, judeus, descendentes de Abraão, Jesus estava falando para eles: por mais que vocês sejam filhos de Abraão, vocês ainda estão presos no pecado, vocês ainda são escravos do pecado, vocês precisam se libertar. E ele dá essa ilustração de que o escravo, ele não vai ficar para sempre na casa, mas o filho sim vai ficar para sempre na casa. O filho vai herdar a herança do pai, o filho vai receber a herança do pai. O filho
tem os mesmos privilégios que o pai tem, as mesmas vantagens que o pai tem. Ah, o pai é poderoso, o filho recebe esse poder. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Jesus ele dá essa ilustração. E qual é o perigo? Aqueles homens faziam parte de Israel, faziam parte da descendência de Abraão, faziam parte da casa de Abraão, mas ainda eram escravos. Existem muitos dentro da igreja que são escravos, que participam, que ouvem, que se ajuntam, mas ainda precisam dessa libertação, precisam desfrutar dessa liberdade. Ainda não desfruta da herança, ainda não desfruta dos bens, ainda não desfruta desses privilégios que está à disposição dos filhos. Está à disposição dos filhos. Isso é muito sério. A religião não salva. O salão não salva, o pastor não salva, o ministro de louvor não salva. Saber a respeito de Jesus não salva. Ver milagres não salva, mas conhecer o Filho, andar com o Filho, se deixar ser conhecido pelo Filho, salva. Nos torna filhos, cordeiros com Cristo. Não podemos ser como aquele elefante, mas precisamos abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ouvir o que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem falado ao nosso coração. Muitas vezes as pessoas ouvem falar. Tem uns que nem ouvem, mas tem alguns que ouvem. Tem pessoas que ouvem, mas não abrem a porta. Ouve o Senhor batendo, ouve o Senhor quer entrar naquela situação, o Senhor quer mudar, o Senhor quer mudar aquele cômodo, o Senhor quer fazer algo em uma área da vida daquela pessoa. Ela está ouvindo a voz, ela está ouvindo as batidas na porta, mas ela não abre. Ela sabe que é Jesus, ela já entendeu que é Jesus falando, ela já entendeu que é Deus falando, ela já entendeu que é o Filho de Deus batendo na porta. Mas ele diz aqui no texto: se alguém abrir, Deus ele é educado, Deus é bom, Deus é um Deus de amor. Se você abrir a porta, Ele não vai arrombar a porta, Ele não vai forçar. Tem que ser voluntário, tem que ser de vontade própria. Eu vou abrir a porta para Jesus, eu vou deixar Jesus entrar. Eu estou ouvindo Ele falar comigo, eu vou fazer a vontade dEle. Então muitos pensam que são livres, mas não deixaram o Filho de Deus os conhecerem de verdade. Talvez aqui no nosso meio não tenha ninguém que se encaixa com isso, mas que seja feita a vontade do Senhor nessa noite. Que Deus fale conosco. Feche seus olhos por um instante, sentado mesmo. Fique um instante refletindo e deixe Deus ministrar no seu coração. Deixe Deus falar no seu coração.
Jesus é aquele que quebra correntes. Jesus é aquele que quebra cadeias, que abre prisões, que liberta cativos. Jesus é aquele que tem o nome acima de todo nome. Ele cessa o vício, ele destrói as prisões, ele liberta os que precisam ser libertos. As mentiras são correntes, são cadeias que nos impedem de ir além no Senhor, que ainda nos deixam como escravos. O filho, aquele que é filho, aquele que é cordeiro com Cristo, aquele que é conhecido por Jesus, aquele que conhece a Jesus, ele não mente, porque o pai da mentira é o diabo. Ele não mente. Talvez nessa noite uma corrente que deve ser quebrada, que tem que ser quebrada, é a corrente da mentira. Uma mentirinha, não tem nada a ver, mas a palavra de Deus nos diz que o Filho está aqui e quer nos ver livres, e quer nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Continue com seus olhos fechados. Cheira mandai corruma sobre alabadas. Ya catarabacá sorogo show. Ramandou que alaba sobre. Espírito Santo, seja livre aqui. Seja livre. Eu não sou capaz de libertar ninguém, mas o Senhor é. Sim, Senhor. Eu não sou capaz de alcançar o coração de ninguém, mas o Senhor é. Seja livre, seja livre. Flua aqui no nosso meio. Flua aqui no nosso meio. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração nessa noite, sair por essas portas diferentes, mudados, transformados pelo Filho de Deus. Pelo Filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Gálatas 5:1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não se submetam de novo. Pode olhar para mim. E não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos livrou. Cristo arrebentou as algemas, Cristo arrebentou as cadeias que nos prendiam, que nos escravizavam, para sermos livres. Não podemos voltar para as cadeias novamente, não podemos voltar para aquela prisão novamente. Ouvi uma mulher de Deus semana passada ministrando uma oração. Eu aproveitei aquele momento ali na minha casa e entrei em oração também. E ela ministrava, e ela ministrou uma palavra falando do primeiro amor, de voltar ao primeiro amor, de voltar às primeiras obras. E eu comecei a lembrar da minha vida, as primeiras obras, de quando eu conheci Jesus, de quando eu me converti, como era a minha vida. Eu comecei a lembrar como era a minha vida. Antes de eu conhecer Jesus, eu fumava maconha, eu usava cocaína, eu me prostituía, eu brigava, eu bebia, eu mentia, eu falava palavrão, eu brigava com meu pai, eu brigava com a minha mãe, eu brigava com as pessoas. Mas quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Eu comecei a fazer coisas que eu via que Jesus gostava, que agradava a Ele, eu comecei a fazer. E na semana retrasada, essa semana que eu ouvi essa mulher de Deus ministrando essa oração, e a palavra de Deus diz voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Eu comecei a refletir a respeito disso. Você já parou para pensar como foi, como era aqueles primeiros momentos de quando você conheceu Jesus?
as primeiras obras, o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, o seu tempo de leitura da palavra. Eu quero conhecer a palavra, eu quero conhecer os louvores, eu quero cantar aquelas músicas, eu quero adorar a Deus, eu quero fazer um voto com Deus, eu quero mais de Deus, eu quero sentir Deus de novo, eu quero ver a glória de Deus de novo. Foi para isso que o Senhor nos libertou, para permanecermos livres, para termos livre acesso à presença dEle. E às vezes, meus irmãos, esses pecados que nós vamos deixando voltar à nossa vida, o que vai acontecendo? Vai nos prendendo, e nós vamos perdendo a liberdade diante de Deus, e nós nos tornamos religiosos, e esquecemos que somos filhos. E filho não fala assim com o pai: ô meu pai, querido pai, eu entro na tua presença. Não, o filho pula no colo do pai, da mãe. O filho tem liberdade com o pai, com a mãe, e é isso que Deus espera de nós. Foi para isso que Cristo nos libertou, para que tenhamos liberdade na presença do Pai. E essas correntes nos impedem de ter essa liberdade, mas não nos impedem de sermos religiosos. Essas correntes não nos impedem de sermos religiosos. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Então nessa noite nós podemos nos achegar diante de Deus, nos humilhar, pedir perdão para Ele, se porventura temos pecado, e voltarmos a ser livres na presença daquele que quer nos ver livres. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus dessa igreja, esse é o Deus da igreja, aleluia, é o Deus da Bíblia. Depende de nós, da nossa resposta, da nossa reação. Como eu vou reagir ao confronto da palavra? Como eu vou reagir à voz de Deus? Como eu vou reagir àquele que está batendo na porta, esperando que eu abra, para que Ele entre e ceie comigo, e faça um churrasco comigo, e cozinhe uma carne de panela comigo, e sente à mesa comigo, para ouvir eu falar as coisas do meu coração, e para ouvir Ele falar as coisas do coração dEle. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Filho nos libertou, o Cristo ungido de Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 3 verso 17, você pode ficar de pé? Segunda Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu queria agora que você colocasse a mão no seu coração, que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, para que você não desconcentre, para que você se concentre somente no Senhor. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Nessa noite, existem correntes que precisam ser quebradas, mas que depende da nossa resposta, da nossa reação. Entenda bem, não depende da nossa força, não depende do nosso esforço, não depende do que nós sabemos fazer, mas depende da nossa resposta. O Filho é poderoso para destruir as cadeias, para destruir as correntes. Oh Jesus, Tu és poderoso
para desfazer toda macumba, toda obra contrária, todo feitiço, toda oferta dada a demônios. O Filho é soberano, o Filho é poderoso, o Filho tem um nome acima de todo nome. O Filho desceu às profundezas do inferno, tomou a chave do inferno, da morte, subiu levando consigo o cativeiro. O Filho tem todo o poder, na terra, debaixo da terra e no céu. E Ele vai fazer mediante a nossa reação, mediante a nossa resposta. Nesse momento, o Ordirley vai ministrar uma canção, e nós vamos ouvir, e vamos orar, e vamos falar com Deus. E nós vamos colocar diante do Senhor essas correntes, em silêncio, falando com Deus, da sua forma, do seu jeito. Se você quiser se ajoelhar, você fique à vontade, da forma que você quiser. Mas essa é a noite que Deus quer quebrar correntes que tem nos deixado pesados, que tem nos impedido de fluir, de viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Pai, nós te adoramos nessa noite, louvamos o Senhor porque a tua presença ela é real aqui. Louvamos o Senhor porque o Senhor morreu numa cruz no nosso lugar, ressuscitou o terceiro dia, está vivo à direita de Deus, enviou o teu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para nos consolar, para nos ajudar, para nos ensinar. Senhor, nós estamos aqui adorando o teu nome, nós estamos aqui, ó Deus, declarando que nós cremos no Senhor, que nós confiamos no Senhor, ó Deus, confessando a tua obra, confessando a tua palavra, confessando a tua verdade. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos responder da maneira que te agrada nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, tira do mais profundo do nosso ser, Senhor, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede de caminhar, tudo aquilo que nos deixa lentos, tudo aquilo que nos impede de fluir na tua presença, de tomar posse daquilo que é nosso por herança. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, toca em nós de forma, Senhor, que se porventura entramos aqui escravos, nós vamos sair daqui filhos, nós vamos sair daqui libertos, nós vamos sair daqui totalmente livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora toda corrente quebrada, todo laço arrebentado, toda prisão agora sendo aberta. Em o nome de Jesus eu declaro um terremoto nessas prisões, e elas sendo abertas agora, em o nome de Jesus Cristo. E a liberdade tomando conta da nossa vida por inteiro, de forma íntegra, em nome de Jesus, em cada área de nossa vida, Senhor. Eu declaro liberdade, libertação, em nome de Jesus, em cada área da nossa vida. Aleluia, libertação, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, libertação, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que haja libertação nessa noite, que haja libertação nessa noite, porque o Filho nos libertou, o Filho nos libertou. Que haja libertação, em nome de Jesus, totalmente livre, em nome de Jesus. Que não haja prisões, que não haja cadeias, que não haja correntes que resistam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O Filho de Deus nos libertou, o Filho
Filho de Deus nos libertou. O Filho nos libertou para sermos livres, para sermos filhos, não escravos, em nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui adorando o Filho, por isso nós estamos aqui louvando o Filho, por isso nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia. Toda a cadeia seja quebrada na mente, toda incredulidade seja destruída em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo. Seja desfeita toda dúvida, toda incredulidade em nome de Jesus. Continue orando, continue com seus olhos fechados, buscando ao Senhor. Toda voz na mente, toda mentira, todo engano, toda voz de confusão, de pensamento ruim, de pensamento mal, vai embora em nome de Jesus. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, onde há Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu declaro liberdade, liberdade, em nome de Jesus. Que haja liberdade de louvor, liberdade de adoração, em nome de Jesus. Jesus reina neste lugar. Eu repreendo toda incredulidade, toda dúvida, toda seta de dúvida, toda mentira, seja agora destruída pelo poder de Jesus, pelo poder de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu ordeno que vá embora em nome de Jesus. Que haja vida, que haja libertação, em nome de Jesus. Toda confusão eu ordeno que vá embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Somos livres. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez a oração de entregar a vida para Jesus? Talvez você já veio na igreja, já foi em outras igrejas, mas você nunca fez aquela oração em público de entregar a vida para Jesus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aqui, que sente nessa noite que Jesus não é o pastor, não é a música, não é ninguém, mas Jesus está falando ao seu coração. Se você sente aí no seu coração e quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante uma de suas mãos, dê um aceno assim. Você que nunca fez essa entrega, essa oração, eu quero que você acene a sua mão assim. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Enquanto isso, as outras pessoas, fiquem com os olhos fechados. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e nunca fez essa oração, nunca entregou a sua vida para Jesus, e sente nessa noite que Jesus está falando com você, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Que ouviu Jesus falando nessa noite? Que viu que não é voz de homem, viu que não é coisa de homem, mas entendeu que é Deus. Deus está tocando no seu coração. Deus está tocando no seu coração. Ele está testificando no seu coração. Se tiver mais alguém, levante a mão. Você que levantou a mão, eu queria te pedir algo. Se você puder, se você puder, se você puder vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Não precisa ter vergonha, porque todo mundo aqui já fez, todo mundo que já entregou a vida para Jesus, já fez isso uma vez. Queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por você, a igreja vai orar por você. Deus vai entrar na sua vida, a sua história vai ser mudada. Aleluia.
Se tiver mais alguém, pode vir aqui. Nós insistimos porque essa é a decisão mais importante que um ser humano pode fazer: decidir por Jesus Cristo. Se não tiver mais ninguém, nós vamos orar por essas pessoas. Você que está aqui na frente, olha aqui para mim. Jesus, Ele morreu por nós e pagou os nossos pecados, nos perdoou. Há perdão para nós. Tudo aquilo que nós fizemos de hoje para trás foi apagado, foi esquecido. A palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento, que Deus não se lembra dos nossos pecados mais. Foi isso que Jesus fez por nós. Essa é a obra da cruz. E eu queria que você que está aqui repetisse essa oração comigo. Eu vou orar e vocês repetem, tá joia? A oração de entrega para Jesus. Diz assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, morreu no meu lugar, ressuscitou na Páscoa, está vivo. Eu reconheço que sou pecador, que preciso de salvação, e nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Coloque em mim o Teu Espírito Santo, e toda vez que eu ler a Bíblia, fala comigo, ministra no meu coração. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por vocês. Deus, está aqui essas pessoas que decidem pelo Senhor nessa noite, e nós como igreja selamos a vida deles, em nome de Jesus. O entendimento, os pensamentos, as emoções, em nome de Jesus nós selamos, declaramos os ouvidos deles, ó Deus, abertos para a sua voz, ó Deus, receptíveis à Tua palavra. O Senhor batendo na porta e eles abrindo a porta, deixando o Senhor entrar. Ó Deus, em nome de Jesus eu profetizo sobre eles a partir dessa noite uma nova história, ó Deus, uma nova vida, ó Deus, milagres, o sobrenatural acontecendo na vida deles, e eles sentindo isso, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor vai fazer na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Nós como igreja do Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Agora eu queria que vocês virassem de costa para mim e recebesse o aplauso da igreja do Senhor. Vira de costa para mim. Essa é a nova família, é a família de Jesus, é a família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.